Olá, galerinha do Pincelada Saber, estamos aqui então para gravar mais uma de nossas videoaulas e hoje eu gostaria de fazer uma consideração ou uma pincelada teológica. A pincelada teológica que eu gostaria de fazer é teologia entre metafísica e história. Basicamente, esses dois aspectos ou essas duas palavras conseguem condensar em si mesmas a realidade de duas formas de pensar teologia. Uma forma mais ortodoxa, eu vou chamar de ortodoxa, por mais variante que existam dentro desse aparato teórico que eu estou chamando de ortodoxa, eu acho que existe algo em comum entre elas, por isso eu estou chamando de ortodoxo. E liberalismo. Por mais variante que sejam os liberalismos teológicos, eu acho que existe uma certa condensação e um fio, um espírito da época dentro do liberalismo que faz com que esses autores sejam reconhecidos dentro desse espectro de pensamento teológico. E por isso eu estou querendo dizer teologia entre metafísica, isso é, a ortodoxia religiosa, e a história, ou o liberalismo teológico. Vamos lá, o que eu gostaria de dizer? Eu vou trazer então um autor que é considerado a neo-ortodoxia, então esse autor, evidentemente, ele está... Eu vou fazer diálogo com dois autores da neo-ortodoxia, especificamente, que é o Karl Barth e o Paul Tillich. Esses autores, eles são muitas vezes tanto lidos pelos ortodoxos quanto lidos pelos liberais. Eles estão ali numa situação fronteiriça, né? Como que é o termo que o Roberto da Mata usa, que ele puxa do Victor Tanner? Liminaridade. Né? Eles estão numa liminaridade, num lugar limiar, num lugar de sola, né? Numa soleira. Eles não estão dentro do templo e nem fora do templo. Eles não estão nem no sagrado e nem no profano. Eles estão, de certa forma, ali no meio, absorvendo, sendo nutridos e expirando ou transpirando essas duas realidades, e é por isso que eles fornecem aspectos para ambas as teologias. Então, por isso não é ortodoxia, não é ortodoxia convencional, mas também não é o liberalismo, vamos dizer assim. É uma tentativa de fundamentar a teologia como um aspecto e um conhecimento relevante dentro do mundo atual ao qual eles estão vivendo. Lembrando que são dois autores do século XX, são dois autores que fazem parte da igreja confessante, são dois autores que estão em confronto direto com o nazismo, né? De Adolf Hitler. Se eu não me engano, o Karl Barth, eu não me lembro a nacionalidade dele, mas eu sei que o Paul Tillich, ele é alemão. A nacionalidade do Karl Barth, teólogo suíço. Isso mesmo, é um teólogo suíço. Ok, vamos lá então. O que eu gostaria de dizer? Primeiro, Karl Barth ele traz uma ideia do seguinte, que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Na maioria das vezes, esse texto, esse aforisma, essa frase, ela é absorvida pelo grupo liberal e faz o seguinte, eles pegam aquilo que convém da Bíblia e diz, olha, isso daqui é a palavra de Deus, e tira tudo aquilo que não convém e diz, isso daqui é excesso, isso daqui já foi caducado, isso daqui já foi esquecido, isso daqui a gente pode deixar de lado, isso daqui não tem mais sentido para nós, isso daqui, enfim. Porque a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Então, em uma resposta à literalidade da ortodoxia, né, os liberais pegam esse texto para utilizá-los contra a ortodoxia religiosa, que vê na Bíblia uma literalidade, uma regularidade cronológica, espacial, temporal, epistemológica, enfim, uma série de coisas. Só que essa frase ela é muito mais profunda do que a frase que nós podemos ter em mente nesse momento. Porque quando ele diz a Bíblia contém a palavra de Deus, ele não está automaticamente negando que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso significa que, olha só, se eu pego alguém que é totalmente desvinculado a qualquer realidade religiosa cristã, está fora da realidade religiosa cristã. Essa pessoa, ela vai ver a Bíblia como? A palavra de Deus ou como um livro? Ela vai ver a Bíblia como um livro escrito por homens, como qualquer livro de Platão, de Aristóteles, Charles Taylor, Max Weber ou qualquer outro autor. Ela vai ver a Bíblia como um livro dessa maneira. Até muitas vezes vai ver a Bíblia como um livro pior do que esses livros escritos por outros autores. Isso significa que a Bíblia para essa pessoa, ela não é a palavra de Deus. Aí você pode dizer, mas ela é, mesmo assim. Se você faz um tipo de leitura dessa, você está fazendo uma leitura estritamente metafísica. Você está pegando a metafísica, está colocando sobre a Bíblia e dizendo, ela é e ponto acabou porque tem uma legitimação espiritual sobre ela, ok?
Isso tá ok. Eu não estou dizendo de leitura errada nem de uma nem de outra, tá? Eu estou tentando fazer uma conciliação entre esses diálogos. Ok. Até aí tudo bem. Mas para essa pessoa, para a experiência de vida dela, para a vida que ela vai levar, para a maneira como ela vai enxergar o mundo, para a maneira como ela vai ver a realidade, para a maneira como ela vai se relacionar com as outras pessoas, para a maneira como ela vai viver a vida, para o grosso da vida, para a realidade da vida dessa pessoa, essa sua fala, ela pouco importa. Por que ela pouco importa? Porque para ele vai continuar não sendo, ok? Então Calbart vai dizer, quando é que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus quando há uma revelação divina sobre você. A Bíblia é a palavra de Deus quando você é eleito em Cristo Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus quando há uma revelação do divino, uma eleição da soberania divina sobre a sua vida, e através de Cristo, a Bíblia torna-se para você aquilo que ela já era, aquilo que ela já é, ok? Então, enquanto a metafísica daria uma valorização, ou a ortodoxia daria uma valorização exacerbada ao aspecto inspiracional das Escrituras, isso é, uma fundamentação e uma legitimidade no passado, Deus a inspirou, e por isso ela é a palavra de Deus, porque houve uma inspiração. O aspecto da teologia calbartiana, ele daria um aspecto presente, da presença da revelação divina acontecendo agora. Isso é, a revelação especial está fechada, a Bíblia está fechada? Ok. A questão é, quando é que essa Bíblia torna-se a palavra de Deus? Quando há uma revelação divina sobre você através de Cristo Jesus. Então, nesse momento, a Bíblia, que era só um livro, deixa de ser um livro para ser a palavra de Deus. Isso é, a Bíblia já continha a palavra de Deus lá. A questão é que sem a revelação de Cristo, não tem como você perceber aquilo que estava contido nas Escrituras Sagradas. Ok? Então, eu começo com essa afirmação calbartiana. Agora, olha só que doideira. Existe um elemento metafísico nessa teologia do Calbart? Com certeza. Por quê? Porque é a revelação de Deus quem predomina. É Deus quem é soberano. É Deus quem comanda a história. É Deus quem elege. É Deus quem escolhe. É Deus quem se revela. É Deus quem se mostra. É Deus quem se desnuda. É Deus. A premissa ontológica da teologia calbartiana coloca para fora de cena qualquer resquício de liberalismo em cima de uma submissão a qualquer outro tipo de conhecimento. Psicologia, sociologia, antropologia, filosofia, história, etc, etc. Ok? Então, o aspecto ontológico e metafísico de uma teologia calbartiana como essa, ele vem com força, né? Vem com mão pesada sobre a formulação da teologia. Agora, existe um aspecto histórico, que é o seguinte. Deus, na teologia calbartiana, ele é totalmente outro. Isso significa que ele está numa realidade, uma dimensão, ele é outro. Ele é outro que não somos nós, ok? Como nós conhecemos Deus, então? Então, aí vem o aspecto histórico-prático da revelação em Jesus Cristo, da plenitude dos tempos, da imagem e semelhança de Deus, exposta a nós historicamente. Então, por isso, a teologia calbartiana, ela tem tanto esse aspecto metafísico, né, quanto esse aspecto de uma cristologia que fundamenta a história, né, que chama a história também para o encontro e para a conversa. Por isso eu estou dizendo um diálogo entre metafísica e história. Agora, esse vídeo vai ficar demasiadamente longo, mas eu acho que é importante. Esse é um vídeo importante desse canal. Eu não tenho dúvida de que esse vídeo é um vídeo importante dentre todos os vídeos de teologia que eu já fiz nesse canal. Esse vídeo é um dos vídeos importantes. Por quê? Porque no conceito, aí agora eu quero trazer para a nossa realidade brasileira, no conceito comum dos evangélicos, a inspiração é entendida quase que como uma psicografia. A inspiração ela é entendida como um ditado. Isso é, a Bíblia foi construída em cima de uma realidade metafísica e ontológica fora da história, fora da cultura, fora do contexto, fora da realidade social, fora de tudo o que o povo estava vivendo, fora de toda a subjetividade, fora de toda a relatividade do conhecimento humano, fora de toda a natureza humana. É uma Bíblia escrita, na maioria das vezes, para a ortodoxia cristã, que valoriza o aspecto metafísico, quase que como um fecho, um raio que é dado entre Deus e o homem instantaneamente, e aí ele para na selva, na floresta, na montanha, na caverna, e ele recebe, quase que como como que eu posso dizer? Uma possessão, né? Ele é apoderado por Deus, né? Deus se apodera dessa entidade humana, e aí Deus começa a ditar no ouvido desse homem o que deve ser escrito. Isso é uma leitura metafísica da Bíblia. As pessoas entendem dessa maneira. A questão é que o liberalismo ele traz um aspecto interessante, que é o aspecto do seguinte, olha só, você tem que valorizar e colocar nesse pacote da sua teologia o aspecto da precariedade humana, o aspecto situacional da coisa. Isso é, o aspecto do óculos cultural ao qual nós enxergamos o mundo, qual esses escritores enxergavam o mundo, o aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto subjetivo,
o aspecto sublunar, isso é, o aspecto físico, o aspecto geográfico, substancial, situacional, no qual essa Bíblia foi escrita, ok? E traz essa precariedade humana com muita força, para dizer, olha só, não é tão assim igual vocês estão pensando, nesse aspecto tão metafísico, tão fora da realidade, fora da história. A história, ela chama, ela puxa, ela resgata, ok? Então, eu diria que tem o liberalismo, ele traz essa guinada histórica com muita força nesse cabo de guerra da metafísica. Então, a metafísica que estaria aqui, ela é puxada, ok? Por esse aspecto histórico do liberalismo. Agora, tem um outro porém. É que o liberalismo, do mesmo jeito, olha só como que os extremos eles tocam. Gente, isso não é só na política, isso é na teologia, isso é na filosofia, os extremos muitas vezes se tocam. O liberalismo, ele traz um aspecto tão subjetivo, tão imanente, tão subjetivo, tão imanente e tão contingencial da história, há uma sobrevalorização, demasiadamente sobrevalorizada da história na formulação da teologia, que Deus parece tornar-se ou situacional, ou Deus então continua muito fora da realidade. Enquanto a Bíblia seria entendida pelos ortodoxos como dentro desse mundo diferente de Deus. A Bíblia é o diferente do diferente, porque ela vem de lá de fora, do mundo metafísico, do plano das ideias, para dentro dessa diferença, desse mundo real, desse mundo sensível, e ela é o diferente dentro desse mundo sensível. O aspecto histórico da pegada teológica, ele vai dizer, não, a Bíblia é esse mundo diferente. Ela não tem nada de metafísico. E então, se a Bíblia é esse mundo do diferente, do subjetivo, do contingencial, do imanente, se a Bíblia é só isso daqui, é só a nossa interpretação sobre Deus, não tem Deus nessa parada, só tem a nossa interpretação, a nossa experiência sobre Deus. Davi está narrando a sua perspectiva sobre Deus, o Pedro está narrando a sua perspectiva sobre Deus, João está narrando a sua perspectiva sobre Deus, e aí a gente fragmenta excessivamente essa teologia sem dar um embasamento ontológico para ela, e a gente coloca ela então demasiadamente na história. Deus continua fora. Deus continua como uma realidade fora, e na verdade o que nós temos aqui são interpretações e símbolos dessa realidade. É por isso que o Potílica é considerado um neo-ortodoxo, porque ele resgata um aspecto ontológico para fundamentar a situação. Ele não foge. Apesar dele ser conhecido como um teólogo existencialista, de certa forma até humanista, né? Mas esse humanismo, esse aspecto situacional, do fenômeno, daquilo que aparece a ele, não é destituído da sua ontologia, né? Ele traz esse aspecto ontológico. Agora, qual que é a grande questão? A questão, isso é fantástico. Porque a questão da precariedade humana, que é utilizada pelos liberais para puxar essa teologia metafísica, ontológica para a história, ok? Essa mesma precariedade humana também pode ser utilizada pelos teólogos da ontologia, ou pelos teólogos metafísicos, ou pelos teólogos mais ortodoxos, para dizer, olha só, a precariedade humana não está ausente da revelação e da manifestação divina. Isso significa que eu estou dizendo uma teologia entre a história e entre a metafísica. Então, esse aspecto ontológico do divino puxa também a história para um aspecto fundamental, que é o fundamento de Deus como criador, mantenedor da vida. Ok? Então nós temos tanto uma puxada do liberalismo para a história, da metafísica para a história, como nós temos uma puxada da teologia metafísica, da história para a ontologia. E aí nós teríamos uma teologia que eu acredito ser uma teologia razoavelmente saudável, porque é uma teologia equilibrada. Porque do mesmo jeito que nós podemos dizer, olha só, nós somos participantes da graça divina e podemos atuar nessa graça divina através das escrituras que nos são dadas, nos são reveladas através de Deus, ok? Que é Deus quem é o soberano dessas escrituras. E nós podemos participar. De igual forma, o divino também se manifesta no situacional, no contingencial, trazendo uma aplicação prática para os nossos dias. Estamos vivendo um momento de pandemia? Sim. Estamos vivendo uma dificuldade nesse tempo? Sim. No Brasil hoje, estamos quase chegando a 4 mil mortes por dia? Sim. Estamos enfrentando um desgoverno? Sim. Estamos enfrentando dificuldades e as máscaras humanas estão caídas, porque nós agora vemos que os líderes da nação estão preocupados com o seu ego, com o seu umbigo, e são adoradores do seu próprio umbigo, né? Estão preocupados em saciar a sua fome e a sua sede por poder? Sim. As máscaras humanas estão desveladas, caíram, estão reveladas as faces humanas, as verdadeiras facetas da natureza humana? Sim, mas Deus não está ausente dessa história, Deus ainda está construindo essa história, Deus ainda está realizando alguma coisa no meio de toda essa tragédia. Então, nós temos
um equilíbrio de teologia. Esse tipo de teologia, ela se encontra entre a ortodoxia, entre o liberalismo. Nós temos então, de certa forma, aquilo que tem de melhor numa ortodoxia teológica e aquilo que nós temos de melhor num liberalismo teológico, imbricado, casado, enlaçado e fazendo uma teologia saudável, equilibrada, contemporânea, relevante para o hoje, sem deixar de perder os seus princípios fundamentais da inspiração divina, da revelação de Deus, da revelação ou do despir-se de Deus sobre a humanidade, assim como sem deixar de ser relevante para o nosso tempo, para a nossa história, para o nosso contexto, para o mundo ao qual nós estamos vivendo hoje, no aqui e no agora. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo Pinceladas do Saber e é hora de dar tchau!